Eu espero que os irmãos possam dizer com convicção da vossa certeza de ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu não vou ficar lá. Por favor, não se assustem. Estou a falar baseado na palavra de Deus. E vou repetir. Eu quero ir para o céu, mas eu não vou ficar lá. Não de acordo com aquilo que diz na palavra do Senhor. E por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 21. São as últimas páginas, ou talvez a última página da sua Bíblia. É fácil de encontrar. O texto é um bocadinho mais longo do que o habitual, mas nós vamos ler porque estamos a falar simplesmente do local onde vamos passar a eternidade. Então, merece que gastemos algum tempo a ler essa descrição. Apocalipse 21, a última visão que foi dada a João, é a seguinte. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro fino. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopasso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro resplandecente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão glória e honra das nações. E não entrará coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor seu Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém? Eu quero ir para o céu, irmãos, mas eu não vou ficar lá. Porque a palavra de Deus diz que quando todas as coisas estiverem terminadas e houver um novo céu e uma nova terra, o Senhor fará descer do céu a cidade santa, que será a nossa habitação, a nova Jerusalém, aonde nós viveremos eternamente. É tão interessante isto, irmãos, porque a cidade é uma característica da civilização. O homem, desde muito cedo, começou a construir cidades, porque as cidades traziam ao homem uma série de coisas que eram valiosas. Traziam segurança, traziam possibilidades, traziam produtividade, traziam entretenimento. Até hoje em dia é assim. É por isso que nós vivemos num continente em que 75% das pessoas mora em cidades, como nós, uma das grandes cidades do mundo. Mas a cidade que tem tanta coisa de útil e que significou para o homem ao longo da história a possibilidade de uma nova vida, de segurança, de proteção, de ensino, de produção, também transformou-se num antro de violência, de maldade, porque nela se concentrou o pecado de uma forma única e especial. Mas o nosso Deus, aquele que vai resgatar a humanidade, vai resgatar também a cidade. Daí que nós temos o amor do Senhor dedicado à nova Jerusalém, à cidade de Jerusalém atual e à nova Jerusalém. Jesus chorou sobre a antiga, sobre a nova Ele reinará. Quando nós lemos este texto, ressaltam duas coisas, irmãos. A cidade se chama Jerusalém, mas não é a atual cidade de Jerusalém que vai ser reconstruída. Esta é uma cidade completamente diferente. A cidade de Jerusalém atual já não vai mais existir, porque a terra não vai mais existir, porque haverá novo céu e nova terra. Esta cidade que estamos aqui falando, a Nova Jerusalém, foi feita por Deus. Ele a construiu. Ele é o engenheiro e o arquiteto. Ele a preparou e por isso ela é tão magnífica e perfeita e ela vai descer para nós. Não somos nós que vamos ter que subir a esta cidade, irmãos, mas é o céu que vai descer a nós. A cidade celestial que vai vir ter connosco. O Senhor a preparou para ser inaugurada pelos seus santos para a eternidade. E aqui nós temos um conceito claro na Escritura. Por vezes traz alguma confusão. Por isso eu dizia aos irmãos, eu quero ir para o céu, mas não vou ficar lá. Aqueles que deixamos este mundo, antes do Senhor Jesus Cristo voltar, antes do fim de todas as coisas, a Bíblia nos diz de forma muito clara que vamos estar na presença do Senhor. Deixamos esta realidade e vamos estar na presença do Senhor. Ali nós não vamos estar a dormir, irmãos. As visões do Apocalipse não mostram crentes adormecidos, mostram crentes a louvar, a adorar, mostram crentes em satisfação, em alegria, mostram crentes a dialogar com o Pai, a pedir ao Senhor justiça sobre a terra. Aqueles que deixam este mundo, esta realidade, vão de forma consciente estar na presença do Senhor, experimentando já o consolo e a maravilha de estar diante dele na sua glória, mas não estarão completos, porque apenas em espírito. E o homem fez o homem corpo e alma. E, portanto, estarão lá, já gozando da presença do Senhor, mas na expectativa da ressurreição, em que receberão o seu corpo preparado para a eternidade e então estarão plenos, completos, para viverem para sempre. Quando o Senhor finalmente voltar, e depois do juízo final, Ele vai trazer a cidade santa para a qual nós estamos destinados. Aqueles que fazemos parte do livro da vida do Cordeiro, e ali seremos cidadãos eternos. E o texto nos fala muita coisa sobre esta cidade, apesar de não nos dizer tudo, evidentemente. E eu queria só olhar com os irmãos para alguns destes aspectos, começando pelos negativos. As coisas que o texto diz claramente que não vamos encontrar na cidade celestial. Não vamos achar o mar. Está logo aí no versículo 1 do capítulo 21. O mar já não existe. Para aqueles irmãos que gostam
de, nos seus dias de folga ou de alguma angústia, sentar-se à beira-mar e trazem algum consolo de ver o mar chegando, o ritmo das ondas, sentir a maresia, aqueles que sentem que férias só são férias quando nós ficamos estendidos de papo para o ar a apanhar solzinho numa praia calorenta, por favor não fiquem tristes ao ouvirem dizer que lá não há mar. É porque nós temos que compreender o simbolismo que o mar tinha para o povo de Israel, para aqueles para quem este livro foi escrito em primeiro lugar. E se para nós o mar poderá ter até algum contexto interessante, e em Portugal somos uma nação marítima, e os mares representaram algo muito importante para nós, Israel não era uma nação marítima. Apesar de ter uma costa significativa, não era um povo voltado para o mar. O mar, para o povo judeu, simbolizava coisas más. Simbolizava insegurança, agitação constante. Simbolizava a morte. O mar era o desconhecido, era aquilo que trazia medo. Simbolizava o conjunto das nações pagãs, de onde veio o anticristo. Os irmãos lembram-se, está lá no capítulo 13, diz que a besta que surgiu do mar. Exatamente esta era a noção. A ausência do mar aqui significa segurança. Não há mais medo, não há mais agitação, não há mais receio do desconhecido, dos perigos externos, mas há tranquilidade, a segurança da terra firme. Pensem assim, alguém que está no mar no meio de uma tempestade, em que está a ver que a sua vida está a chegar ao fim, em que pensa que a qualquer momento o barco vai virar. Quando esta pessoa finalmente chega no porto e pisa em terra firme, que sentimento de satisfação, que alegria, que contentamento. É disso que estamos a falar aqui. Não vai haver mar, mas não vai haver lágrimas, nem choro, nem sofrimento, nem morte. O texto diz de forma muito clara, irmãos, que tudo isto estará riscado da cidade celestial. Logo, estas coisas não existirão lá. Todo o sofrimento, toda a doença, todo o tipo de dor, todo o tipo de dificuldade, seja psicológica ou física, que nós passamos aqui neste mundo, nós não teremos mais na Nova Jerusalém. É um paraíso para além da nossa capacidade de pensar, porque basta sermos gente que nós já começamos a experimentar todas estas coisas. Mas elas não vão existir ali, irmãos, por uma razão simples, porque o texto também diz de forma clara que lá, na cidade celestial, não entrará pecado. E o pecado é a razão de todas estas coisas. Não vai haver mais medo, nem vergonha, nem culpa, nem insegurança, nem receio, nem inquietação. Não vai haver mais dor, nem doença, nem morte, porque não vai haver mais pecado. E o pecado é a razão, é a origem de todas estas coisas. Todo o medo e inquietação, ansiedade que sentimos, toda a dor e sofrimento e, por fim, a morte, são consequências do pecado. Porque Deus disse ao homem, o dia em que comeres do fruto, o dia em que escolheres o teu próprio caminho, o dia em que escolheres ser independente, o dia em que escolheres ficar separado de mim, morrerás. E como o homem escolheu este caminho, ele escolheu todas estas outras coisas. Mas ali, irmãos, quando chegarmos à presença do Senhor nesta cidade celestial, nada mais disto acontecerá. Nós já estamos livres da condenação do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos colocados acima do poder do pecado. Temos no Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós, a capacidade de vencer o pecado nas nossas vidas. Não quer dizer que o vençamos sempre, mas temos a capacidade de o fazer. Mas nós não estamos livres da presença do pecado, irmãos. E sabemos isto. Nem na nossa vida, nem no nosso coração, nem na nossa mente, nem à nossa volta. Mas aqui, irmãos, aqui estaremos livres da presença do pecado. E isto porque estamos na presença gloriosa do Senhor. Mas é curioso, irmãos, na descrição. Enquanto ele estava a descrever esta cidade, talvez para os irmãos isso não fosse significativo, mas quem estava a ler pela primeira vez este texto, a ouvir este texto na época de João, à medida que ele ia descrevendo a cidade, estavam cada vez mais à espera, mas estão sempre à espera que ele chegue àquele ponto central, porque havia uma coisa importantíssima em todas as cidades, e o templo. As cidades romanas, gregas, eram construídas a partir de um fórum onde havia normalmente os templos principais. A cidade de Jerusalém era conhecida essencialmente pelo seu templo. E nós aqui em Portugal sabemos isto porque hoje vivemos em grandes cidades e já não prestamos atenção. Mas basta irmos a uma cidade mais pequenina que percebemos logo que lá no centro
há um grande templo, não é? Era a partir do templo que se construía a cidade. E a expectativa é esta. Está a descrever uma cidade maravilhosa, então o templo deve ser fantástico. E então ele diz assim, mas lá não há templo. Se vocês estavam à espera que eu dissesse como é que era o templo, lá não há templo. Não havia templo, irmãos, apesar de ser a Nova Jerusalém, porque a verdade é muito simples. O Senhor está nela de forma plena. Não há mais necessidade de templo. O templo era aquele local que marcava uma certa distinção entre o sagrado e o secular. O templo era aquele local onde as pessoas diziam, nós vamos para ali porque ali é a casa de Deus. Mas esta cidade é a cidade de Deus, irmãos. Toda ela é a cidade de Deus. Toda ela é habitada pelo Senhor. A sua presença é completa e plena de tal forma que não há necessidade mais de templo. Não há mais distinção nenhuma entre sagrado e secular. Mas quando chegarmos a esta cidade maravilhosa, ela toda a cidade, será como um grande templo onde nós estamos na presença do Senhor. E ali não há sol, não há lua, não há mais dia e noite. E aqui há vários conceitos importantes a guardar. Não havia sol, irmãos, e não havia mais a sua necessidade, porque a luz dos povos vinha do Senhor. O texto é claro quando diz que não há sol, nem lua, nem estrelas, porque não há mais necessidade de luminares para nos iluminar, porque a luz da presença do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, e na cidade santa é o próprio Senhor que será a luz daqueles que ali estarão. Por isso nós não precisamos de forma nenhuma de ter uma estrelazinha de baixa categoria como o sol para nos iluminar. Mas também, irmãos, quando nós lemos aqui que não há sol nem lua, lembramos o quanto as hostes celestiais têm sido motivo de idolatria e que os homens continuam a adorar até ao dia de hoje. Outro dia estava a conversar com um irmão de uma igreja que falava-me da experiência. Esta igreja também já teve esta experiência, outras têm, de no domingo da ressurreição juntarem-se num lugar alto, logo de manhã bem cedo, para fazer um culto de agradecimento ao Senhor e louvar a Deus pela ressurreição de Jesus. E foram para um lugar ali em Sintra, alto, onde podiam ver o nascer do sol. E depois repararam que havia 2 indivíduos que estavam ali parados. Não faziam parte da igreja, estavam ali muito sérios, parados, voltados para o sol, numa posição reverente. E depois tentaram perceber o que é que se passava com aqueles senhores. Estavam perdidos ali naquele local? Não, eles tinham ido ali de propósito de manhã cedo. Tinham ido de carro, tinham estacionado e estavam ali a assistir o nascer do sol. Porque eles eram adoradores do sol. Século XXI, irmãos. Século XXI. Não há sol nem lua, irmãos, porque todo o motivo possível de idolatria já foi tirado. Toda a possibilidade de adorar alguma coisa que não seja Deus não existe mais. Porque a presença gloriosa do Senhor é tão grande que o homem é dominado totalmente por Ele. Não há sol nem lua, irmãos, porque significa que não há mais contagem de tempo. Não há mais dia e noite. Estamos numa realidade fora desta em que nós estamos agora. E aqui nós vivemos numa realidade limitada pelo tempo e pelo espaço. E os irmãos já pararam para pensar a quantidade de dificuldades que o tempo nos traz? Toda a ansiedade que está ligada ao tempo. Tempo, relógio. Nós temos limitações e lutamos contra o tempo constantemente. Às vezes nós achamos que o tempo passa depressa demais, ficamos zangados com ele. Às vezes achamos que o tempo nunca mais chega, ficamos zangados com ele. Estamos sempre a correr para conseguir terminar os nossos trabalhos, chegar à hora certa nos sítios onde temos que chegar. E o tempo nos traz tanto stress, ansiedade, angústia, dificuldade, limitação. Sabem uma das razões pelas quais nós gostamos das férias? Pelo menos é assim comigo, irmãos. É que nas férias eu não uso relógio. Eu deixo o relógio de lado, esqueço. Quando eu saio sem relógio de casa para dar alguma volta com a minha esposa, ela fica toda feliz. Quando ela vê que eu estou sem relógio, ela sabe que eu estou descansado. Não estou preocupado, não estou a olhar para as horas. É uma das razões pelas quais as férias são férias. Não nos preocupamos com o relógio, não nos deixamos dominar por esta ansiedade. Agora o irmão já imaginou o que é nunca mais ter que se preocupar com isto? Não há mais sol nem lua, não há dia e noite, não há mais contagem de tempo, porque nós já estamos para lá destas coisas, elas já não nos incomodam. Naquela cidade celestial, irmãos, não há mais portas fechadas. As portas da cidade antigas fechavam para a segurança. Mas na cidade celestial não há mais riscos, não há mais perigos.
nem sequer à noite, que simboliza normalmente o escuro, onde acontecem as coisas que são mais perigosas. Por isso não há portas fechadas. Mas estas portas fechadas, irmãos, também nos lembram proibições. As portas se fecham e quando nós falamos em portas fechadas na nossa vida, nós às vezes falamos a respeito de coisas que nos são proibidas. Pois é, eu tentei, mas olha, fecharam umas portas, não é? Fecharam umas portas. Mas aqui não há mais portas fechadas, irmãos. Na cidade celestial não há mais esta limitação. Há total segurança, há total abertura, não há mais segredos e esconderijos. As oportunidades são plenas, só há portas abertas. Mas o texto não nos fala só das coisas que não há. O texto também nos fala a respeito das coisas que há. E eu imagino a dificuldade de João em tentar descrever esta cidade, porque aquilo que ele via ultrapassava a capacidade das palavras. Ele tentou, e ele fez comparações, para ver se as pessoas entendiam pelo menos um bocadinho. E é claro e evidente que quando nós lemos este texto, uma coisa que salta aos nossos olhos, irmãos, é que nesta cidade, a beleza vai ser indescritível. Ele só consegue descrever como ouro, pérolas, pedras preciosas, o que havia de mais valioso. É essa a descrição que ele faz. Ele diz a certa altura que a própria cidade é de ouro. Nós ficamos contentes quando conseguimos comprar uma aliança, não é? Uma coisa pequenina para pôr à volta do dedo e custa caro. Mas nós conseguem imaginar uma cidade de ouro? Não é a avenida principal, é a cidade inteira. Ele está a falar, evidentemente, irmãos, aqui da beleza extraordinária. Não sei se será realmente ouro propriamente dito, mas é tão magnífico que ele descreve. A cidade é como de ouro, ela brilha como se fosse de ouro. É uma coisa fenomenal, extraordinária. Esta cidade é perfeita em todos os aspectos. Ela é descrita como um cubo. E o cubo era um símbolo, porque este é um texto simbólico, que nos fala de alguma coisa que é perfeita. Todas as dimensões são iguais. E esta é uma cidade onde há festa constante. A cidade é descrita como uma noiva. E todo o ambiente da cidade e da sua descida e da sua vivência é a da celebração de um casamento. Não, irmãos, há ambiente mais eletrizante, mais emocionante, mais marcante, mais feliz e alegre do que um casamento. É aquele momento em que todos nós, de alguma maneira, nos identificamos. É claro que estamos a pensar no nosso casamento ou de alguém que seja muito próximo de nós. É aquele momento tão especial, tão significativo. Agora, os irmãos, eu imagino o que é este ambiente de uma forma eterna. Aqui nós temos o casamento entre o Senhor e o seu povo. Esta cidade, aonde vão morar aqueles que são o povo do Senhor, resgatados pelo sangue de Jesus, são a nação santa, o povo eleito, sacerdócio real. Somos nós, inscritos no livro do Cordeiro. Ali a igreja, finalmente, em plena e total comunhão com o Senhor. Já sem mais nenhuma limitação, a história está cumprida. O ambiente vai ser de alegria permanente. Ali, a presença do Senhor é perfeita, total, completa e constante. Nós já vimos que ela não tem templo, justamente porque Deus está no seu centro. A Nova Jerusalém é céu para nós, porque Deus está lá. Porque não é o ambiente físico que representa o paraíso, mas a presença do Senhor e a nossa comunhão com Ele. O que implica em santidade perfeita, em glória e magnificência do trono do Senhor. É uma cidade onde a proteção é completa. Diz aqui a respeito das suas muralhas, que representavam segurança. E, irmãos, o texto nos diz claramente que não precisamos ter medo, porque não há falta de espaço no céu. Há uma seita que tem tanta preocupação com o tamanho do céu, que restringiu o número das pessoas que vai para lá para meia dúzia de gatos pingados. São só 144 mil. Não é isso que o texto bíblico diz, irmãos? É só ler o texto é claro é relativamente claro na sua interpretação. Mas se os irmãos têm alguma dúvida de se vai haver espaço para si lá no céu, então leia o que está escrito. Porque apesar do texto ser simbólico, a sua descrição é esta. Ele diz que um anjo foi medir a cidade, que era para nós sabermos se ela tinha espaço para nós. E ela é um cubo. E sabe qual é a extensão da cidade, irmãos? Aproximadamente 2.240 quilómetros. 2.240 quilómetros. Só um dos lados. A costa portuguesa toda, irmãos,
Não chega a 1000 quilómetros. E nós temos muita costa, não é? Temos 943 quilómetros de costa. A cidade santa é descrita como tendo só um dos seus lados, 2.240 quilómetros. Mas ela tem o mesmo uma largura, comprimento e altura. São 3,2 milhões de quilómetros quadrados. Irmãos, eu creio que isto é simbólico. O que isto está-nos a querer dizer é que não precisamos ficar com medo. Porque há muito lugar. O Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Não há crise imobiliária, irmãos. Não há crise imobiliária na cidade celestial. Fique tranquilo. Faça a sua parte de mandar o material, que ela vai ser construída de forma perfeita e vai haver lugar para todos. E a vida que ali se vive é de uma saúde completa e perfeita. Na cidade celeste, nós lemos que existe a água da vida e a árvore da vida. O que significa certamente a vida eterna com saúde plena. Os irmãos lembram-se que o homem, quando estava no jardim e pecou, Deus o tirou do jardim e proibiu a sua entrada para que ele não comesse mais da árvore da vida. E nós lemos este texto e dizemos assim, Deus é mau, Deus foi mau. Expulsou o homem e não deixou mais o homem comer da árvore da vida. Irmãos, isto foi um ato de bondade e de graça extraordinária. Foi um ato de grande misericórdia de Deus. É só pensar. O homem tinha pecado e com o pecado ele tinha trazido para a sua vida dor, sofrimento e doença. E se ele entrasse e comesse o fruto da árvore da vida, ele ia continuar com dor, sofrimento e doença para sempre. Que coisa horrível. Mas o Senhor queria providenciar salvação. Ele queria providenciar uma solução. Então o Senhor limitou a vida do homem e impediu-o de chegar à árvore. Mas ofereceu-lhe a possibilidade de um dia estar na cidade santa e então desfrutar da vida eterna. O que o Senhor fez, irmãos, foi impedir o homem de viver uma condenação maligna eterna. O homem sonha com a imortalidade. E nós lemos romances e fantasias a respeito dos imortais. Hoje em dia está na moda dos vampiros. Né? Está na moda dos vampiros. É ficar para sempre, etc. E tal. Mas é curioso que estes livros, estas histórias, acabam sempre chegando a um ponto em que o imortal já está desesperado. Está a sonhar com a mortalidade. E há uns tempos atrás houve um filme que fez muito sucesso, era do indivíduo que tinha recebido não sei se era uma bênção ou uma maldição de ser eterno, e o grande sonho dele era chegar ao fim, o combate final, e quando finalmente ele chegou ao fim, ganhou o grande prémio. E qual era o grande prémio? Mortalidade. O grande prémio é tu poderes casar, ter os teus filhos, ficar velho e morrer. Pronto. Então, irmãos, nós não fomos feitos para a imortalidade aqui. Na presença do Senhor, sim. E naquela cidade celestial nós vamos ter a possibilidade de viver para sempre. Aí já não há mais a proibição e nós podemos desfrutar da presença do Senhor para sempre. Para fazer o quê? Toda a gente sabe que no céu nós vamos ficar sentadinhos, cada um na sua nuvem, com uma harpazinha que o Senhor vai nos dar extremamente bem afinada e vamos tocar para toda a eternidade. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que está descrito no texto. E se os irmãos verem a descrição que aí tem, ela usa duas expressões. No versículo 3 do capítulo 22, diz que nós, os servos do Senhor, serviremos a Deus. E no versículo 5 diz que reinaremos com Ele. Esta expressão é muito interessante, irmãos, porque nós temos que, para poder compreendê-la, ir ao princípio. Quando Deus fez o céu e a terra iniciais, Ele fez o céu e a terra. E Ele fez o quê? O homem, e disse ao homem, reina, domina, controla, governa. Estou a colocar-te aqui para tu poderes tomar conta disto que eu fiz. E o Senhor tinha a sua presença com o homem, e por isso era paraíso. E o que é que o homem fez? O homem escolheu o seu caminho individual, separou-se do Senhor, decidiu rebeldemente viver a vida à sua maneira. E o que é que isso lhe acarretou? Sofrimento, morte, destruição do planeta. Mas aqui diz, irmãos, que um dia o Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra. E quando Ele fizer um novo céu e uma nova terra, aqueles que são o seu povo, a igreja do Senhor, vão reinar com Ele para sempre. Novamente, nós teremos a possibilidade de cumprir o plano perfeito que o Senhor tinha para nós desde o início. Não vamos ficar sentados de forma
monótona pela eternidade, irmãos. Nós vamos servir ao Senhor. Exatamente de que maneira? Irmãos, não sei, o texto não diz especificamente, mas o Senhor nos criou com dons, com talentos, com capacidades, para serem postas em prática. E diante de toda esta cidade gigantesca, extraordinária, nós estaremos ao serviço do Senhor. Nós estaremos governando junto com Ele o novo céu e a nova terra que Ele nos trouxe. Daqui nós tiramos a expectativa extraordinária. Nós não somos cidadãos deste mundo em primeiro lugar. Eu espero que o irmão tenha os seus documentos em dia. O seu bilhete de identidade, o seu cartão de cidadão, até porque as eleições são em breve e é bom que o irmão esteja preparado para votar. Mas eu gostaria que o irmão compreendesse que esse não é o seu documento mais importante. Nós somos cidadãos do céu. O escritor de Hebreus, falando dos servos do Senhor do passado e pensando no futuro, ele dizia assim: mas estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam vindo, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E então chegamos ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós buscamos, irmãos, a Jerusalém celestial. Nós vamos viver eternamente nesta cidade, de onde nós temos a nossa cidadania, que foi comprada para nós com sangue. O sangue de Jesus. Vivamos então, irmãos, aqui nesta, como estrangeiros e peregrinos que somos, na certeza de que a cidade santa vai nos ser trazida na plenitude da nossa vida com Deus. Enquanto aqui estamos, cumprimos a missão de Deus, que Ele deu à sua igreja para partilhar, de sermos instrumentos para o resgate da humanidade e da cidade em que vivemos. Porque é nesta cidade que vivemos agora. Cidadãos do céu, de passagem na terra, mas seguros da promessa da palavra da nova Jerusalém celestial.